Olá, meu nome é Natália, sou pediatra e neurologista infantil aqui do Hospital América. Hoje iremos conversar um pouco aí sobre a importância do pediatra na consulta de pré-natal. E aí a gente tem que saber quando procurar, qual é o momento exato desta procura, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a regulamentadora de nós pediatras, ela orienta a partir do 3º trimestre, então por volta da 32ª semana. E qual que é o objetivo desta consulta? É, na verdade, uma oportunidade para os pais de antecipar alguns riscos, né? Estar cientes de que eles existem para assim poder tratá-los. A tríade que a gente tem de maior redução de morbimortalidade, ou seja, de proteção a este recém-nascido que está por vir, é ter essa consulta no pré-natal, é ter um pediatra na sala de parto e, além disso, assim que nascer, o paciente passar na consulta na primeira semana de vida, ou seja, pós-natal. Medos, ansiedades sempre vão existir e são consequência do inseguro, do desconhecido. E cabe a nós, ginecologistas, pediatras, a redução desses danos. E com isso, a família também associar esse tratamento, né? Então, vamos ter uma rede de apoio familiar, amigos também que vão dar esse suporte. A gente tem que saber também o impacto que esse recém-nascido vai trazer para a família, na vida de casal que vai modificar, para aquele irmão mais velho também que vai ter que dividir as atenções. E por isso, esclarecer todas essas dúvidas se faz necessário. Hoje em dia nós temos acesso à internet ou até mesmo outras fontes de informações, mas precisam ser seguras, científicas, baseadas em evidências, senão essas inseguranças, esses medos que nós falamos vão apenas aumentar e piorar todos esses sintomas que faz parte desse processo gestacional que a mulher está passando. Outro conceito importante que a sociedade aborda, que vai desde o momento da concepção até os 2 anos de idade da criança completos, que são os 1000 dias. O que é isso? Os 1000 dias são aquele período em que a gente tem que estimular tanto neurologicamente quanto da forma alimentar o paciente para garantir uma vida adulta, um adolescente jovem saudável, com menos risco de doenças metabólicas, hipertensão, até mesmo questões cognitivas. Então é importante a nutrição da mãe durante a gestação, é importante a nutrição do bebê, e aí cabe a gente ressaltar e enfatizar o aleitamento materno, exclusivo até 6 meses, complementado até 2 anos, e o momento exato da introdução alimentar. Então tudo isso é muito importante à família como um todo. Já vamos entrar no tema mais importante e o que gera mais dúvidas e medos às mães, que é o aleitamento materno exclusivo, a amamentação. A gente poderia falar dos benefícios para o bebê, para a mãe, para a família, inclusive econômicos, porque os custos das fórmulas aí não são baratos, mas a gente tem que enfatizar também a questão da composição, né? O porquê que é tão importante, porque nós pediatras somos tão chatos e acabamos batendo tanto nesta tecla, né? É um alimento espécie específico, ou seja, ele foi projetado, programado para aquele bebê. Então tem a quantidade de gordura para aquele bebê, a quantidade de proteína para aquele bebê, os anticorpos, que são as defesas que a mãe vai passar para esse bebê, entre outros estímulos, né? Estimular a cavidade oral, que vai ajudar depois na fala desse bebê, na respiração desse bebê. Então, assim, todos esses benefícios vão ser avaliados. Por ser também espécie específico, desculpe estar sendo redundante, mas é importante a gente enfatizar. É um alimento de fácil digestão, né? Então, um alimento que foi feito para aquela criança vai ser digerido de uma forma mais fácil. E com isso também reduzir as cólicas do recém-nascido, que é algo bastante comum e que falaremos mais à frente. O ritmo intestinal desse bebê vai ser um pouquinho diferente também, né? Então a gente também tem que ficar atento e a gente tem que levar em consideração também que é essa alimentação que vai prevenir a anemia nesse recém-nascido, reduzir a obesidade e outras doenças lá na vida adulta. A gente sabe que o ômega 3, tanto na alimentação materna quanto passado para o bebê,
vai inclusive estimular essa parte cognitiva, ou seja, a inteligência desse bebê, as redes neuronais, que a gente nasce bastante vulnerável e vai desenvolvendo. Os benefícios para a mãe vão existir e eles são desde o desprendimento dessa placenta, a volta do útero para o tamanho normal, a volta do peso da mãe, que é algo importante também, ao seu peso ideal. Riscos de câncer de ovários e de câncer de mama também são reduzidos. Tem essa questão do bem-estar, de estar aumentando esse vínculo mãe-bebê, ajuda a evitar uma nova gestação. E aí a gente vai falar um pouco sobre como fazer esse aleitamento materno, né? Independente da posição, estou deitada, estou sentada, estou em pé, o importante é o conforto, é um ambiente tranquilo, um ambiente estável, né? E aí a posição do bebê referente à mãe. Então sempre, independente da posição materna, como nós já dissemos, o bebê tem que estar barriga com essa mãe, tá? O queixinho do bebê tem que estar encostando na mama. A mãe tem que apresentar a mama no formato de C e nunca fazer uma obstrução, que a gente vê muito por aí em forma de pinça, é sempre então em C, apresentar a mama. O bebê tem essa habilidade já nascida com ele de aprender a mamar, né? De ter essa sucção, faz parte de um dos reflexos primitivos desse bebê. E aí o tempo que ele vai mamar vai diferir de mãe para mãe, de bebê para bebê, certo? Importante a gente saber que a criança, ela precisa esvaziar essa mama para desenvolver um aleitamento completo. A primeira parte do leite que sai, ela contém mais água, então mata mais a sede do bebê. A gordura, o nutriente, ele está no final, no leite terminal. Então, se eu ficar fazendo revezamentos constantes sem esvaziar uma mama, eu vou estar oferecendo apenas água para o meu filho. E aí vem aqueles questionamentos: meu leite não é suficiente, meu leite é fraco. Não, não é. Eu só estou fazendo de uma forma não tão correta, tá? Por isso que é importante esvaziar. E como eu já disse anteriormente, esse esvaziamento vai depender de mãe para mãe, tá? Outra coisa muito, mas muito importante é a livre demanda. Até coloquei em destaque aqui nos slides, como vocês podem ver, que faz parte do bebê pedir. Então é o bebê que determina o período. Se vai ser de 2 em 2, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, vai depender da saciedade do bebê, tá? Mas o importante é a hora que ele solicitar, a gente estar ofertando, tá? O famoso arrotar, que as famílias adoram falar, as avós, né? Mamou, tem que depor para arrotar. Não é tão simples assim. O que é importante? Independente do horário, é de madrugada, é de dia, eu sei que vai ficando mais cansativo, que a nossa rotina aí vai modificando, mas a criança precisa ficar pelo menos uns 30 minutos após as mamadas, sentadinha ou em pé, para que esse líquido saia do estômago e reduza a chance de refluir, ou seja, voltar para a boquinha do bebê, e com isso ter risco até de engasgos, enfim, riscos principalmente de vida do bebê. Então, assim, mamou, 30 minutinhos em pé, não é simplesmente o arrotar aí que a gente acaba ouvindo com bastante frequência. De novo, lá no início dos slides, lembra que eu falei? Fontes seguras de informações, esclarecer as dúvidas, tá? De novo, o ritmo intestinal do bebê vai ser diferente, vai ser irregular. Se eu estou em aleitamento materno exclusivo, eu posso passar dias sem estar evacuando, devido ao fato de ser espécie específica, então eu consigo absorver todos os nutrientes, assim como eu posso evacuar a cada mamada, tá? Isso se chama reflexo gastrocólico e é normal, não é diarreia, não é problema, faz parte do recém-nascido, tá? Recém-nascido é aquela criança que nasce até 28 dias, então é comum ter esses hábitos intestinais um pouquinho diferentes, tá? E não é um problema. Aqui só para ilustrar o que já foi dito, e as outras equipes multidisciplinares aqui que já vieram também já ilustraram bastante isso, né? Então, independente da posição da mãe, barriga com barriga, o peito sendo apresentado em forma de C, o queixinho tocando, a boquinha realmente enchendo aí do leite aqui novamente, só para reforçar essa importância.
Outras dúvidas que acabam surgindo além do aleitamento são as referentes ao choro do bebê, né? A gente tem que levar em consideração que o choro é a forma do bebê se comunicar com o meio. Então, não vai ser dor, não vai ser sofrimento. Então, é importante a mãe, com o passar dos dias, dos meses, conseguir identificar cada tipo de choro do bebê. Não é fácil, mas conseguimos fazer isso. Outra coisa importante é o padrão de sono. É muito fracionado no início. A criança, ela dorme em torno de 3 a 4 horas na sequência, com intervalos acordados de 1 a 2 horas, ou seja, passa praticamente o dia todo aí dormindo, tá? Essa é a rotina, principalmente nos 2 primeiros meses. E aí cada um, de acordo com a rotina da casa, né, a higiene do sono, ou seja, como aquela casa está atuando naquela rotina daquela criança, vai desenvolvendo e criando um novo hábito, tá? Uma coisa importante do sono é a forma que o bebê vai dormir. O ideal e a sociedade solicita é que a criança durma de barriga para cima, tá? Não sou eu, doutora Natália, pediatra, que está falando, é a sociedade. Ela quer que durma de barriga para cima. Isso reduz o risco de morte súbita, de sufocamento, de engasgo, tá? A criança pode sim ficar dormindo de lado, desde que eu fique 100% do tempo em vigilância desse bebê. Que a posição de decúbito lateral, de estar deitado de lado, propicia esses engasgos, esses sufocamentos. Então, assim, pode, desde que tenha vigilância. E é até importante fazer esse rodízio, até para não ter achatamentos de regiões de calota craniana, que acaba aparecendo já na parte neurológica aqui com a gente. Mas no dia a dia, dormir de barriga para cima, ok? Importante, tá, gente? Outra dúvida é o calor que o bebê sente. Os bebês sentem o mesmo calor que a gente. Então, o excesso de roupa vai levar até uma desidratação. É uma complicação frequente que a gente vê, tá? Então, assim, dependendo da época que o bebê vai nascer, a gente precisa colocar uma peça de roupa a mais do que nós estamos utilizando. Aqui na imagem tem um exemplo aí de acordo com a temperatura que vocês com mais calma podem estar vendo, mas esse é o bom senso, tá? Não tem regra, não tem, né, forma correta. É bom senso e não exagerar na vestimenta do bebê, senão a criança pode desidratar de excesso de roupa, tá? Segurança também é um tópico muito importante a ser discutido e já começa a partir do momento que a gente sai da maternidade. O bebê vai sair da maternidade e ele vai ser transportado para sua casa num bebê conforto. E esse bebê conforto, obviamente, vai estar bem afivelado, 5 pontos, enfim, todas as técnicas aí necessárias e voltado para trás, então ele vai estar de costa. E isso deve acontecer até 1 ano de idade ou atingir 10 quilos, tá? Após esse período, você pode colocar o bebê virado para frente, tá? Mas é de extrema importância e é segurança para o bebê. Outra do tópico ainda da segurança, uma coisa que a gente tem que abordar é a questão dos riscos de quedas. Mas está nascendo, ele vai cair? Vai, principalmente do trocador. E nós que vivenciamos o dia a dia do pronto-socorro, a gente pega bastante isso, né? Deixou em cima da cama, deixou do trocador, segundos de bobeira aí que geram um acidente, tá? Então, normalmente, a partir dos 4 meses, a criança começa a rolar. Então, é neste momento que os riscos de quedas vão aumentar. Entre outros riscos, lógico, mas estou abordando aqui os principais. Então, vamos tomar cuidado quanto a isso e atenção redobrada. Faça aquelas tapetes no chão, que do chão não vai passar, não vai ter o risco de trauma crânioencefálico, tá, gente? Vamos ficar atento quanto a isso. Uma dúvida muito frequente, mas que a enfermagem já abordou aí de uma forma mais incisiva, é a questão da higiene, né? Do banho em si, tá? Então, o banho no sistema hospitalar, hoje em dia eles estão, né, querendo postergar o máximo possível, no sentido de ter uma estabilidade hemodinâmica, a partir daí ele está apto para tomar banho. O vernix, que é aquela camada esbranquiçada que vem na pele do bebê, permanecer o máximo possível em contato com o bebê, não retirar logo ao nascimento, que isso é um fator protetor aí para a pele do bebê e para a própria saúde do bebê, tá? E aí tem toda uma técnica que a própria enfermagem já falou, né? De imergir o corpinho, um tempo reduzido, quais os produtos usar. E isso a gente leva para casa também, né?
Então, assim, banho em casa tem que ser diário? Pode ser diário, pode até você intercalar, mas desde que você, principalmente na região de dobra, higienize-os, mas de preferência banhos diários, curtas durações, de 5 a 10 minutos, temperatura da água é algo importante, então de 35 a 36 graus, não esfregar a pele do bebê, ter cuidado com qual produto você vai usar e até mesmo na hora de secá-lo, né? Não esfregar para não ter atrito, para não machucar aquela pele tão vulnerável que o bebê recém-nascido tem, tá bom? Então são dúvidas importantes e frequentes. A troca da fralda também gera bastante dúvida. Eu uso lenço umedecido ou eu uso algodão, né, com água morna? Vai muito da realidade de cada um, da praticidade, do dia a dia, da rotina. De novo, bom senso aqui falando mais alto, tá? Se eu for escolher o lenço umedecido, só tomar cuidado para não escolher aqueles que tenham álcool, senão vai agredir o bumbum do bebê. Não escolher aqueles lenços que não são alergênicos, então, ter algumas características aí que vão proteger o bebê, tá? Mas a boa velha água com morna com algodão também não tem erro, tá bom, pessoal? E aí a gente tem que lembrar também dos cremes de barreiras, que é a pomada de assadura, né? Que o pessoal costuma falar. Então, assim, prevenir é a nossa linha da vez. A medicina, há muitos anos, ela é preventiva, não tem que ser curativa, não tem que esperar criar lesão para a gente tratar. Então, vamos prevenir. E aí, pomadas de assadura, nós temos 1000 marcas, não quero fazer propaganda de ninguém, tá? O importante é utilizá-las. Outra coisa, depois acho que da amamentação, outra coisa que gera muito medo na mãe é o coto umbilical, né? Então vamos lá, ele passa por estágios, por processos até a sua queda, tá? E é importante a gente ressaltar que, se infectado, ele traz risco de vida para o bebê. Então nós temos que cuidar desse coto mesmo, tem que ter medo mesmo desse coto, tá bom? Então assim, no banho, higienizar com água e sabão, importante deixar bem sequinho, seca com uma gaze limpinha ou com uma própria toalha, uma fralda específica para isso, tá? E aí, o mais importante, até pus uma imagem aqui para ilustrar, é o cuidado que a gente tem que ter com esse coto, né? Então, assim, lavar as mãos antes de manusear o bebê e manusear esse coto. E a cada troca de fralda, a gente tem que ir lá com álcool 70, com cotonete e fazer a higienização, tá? É esse álcool 70 que vai prevenir as infecções, além da água e sabão, tá bom? Então, higienizar a cada troca de fralda, tá? Até a queda. A queda pode ocorrer do 5º dia de vida desse bebê até o 15º, tá? Então isso é variável, tá bom? O importante é higienizar e ter esses cuidados aí com o coto. Nunca colocar nada em cima, apertando, enfim, tá? É só realmente o cuidado da higienização que a gente deve ter. Outra coisa que, por prevalência, ou seja, por estar muito frequente no nosso dia a dia, nós temos que citar aqui a icterícia. O que é a icterícia, né? A icterícia é essa pele amarelada do bebê, tá? O bebê nascendo no tempo certo, ou seja, acima de 37 semanas, 38 semanas, ele tem 60% de chance de desenvolver aí uma icterícia. Então, a cada 10 nascidos, 6 vão ter essa icterícia. E se o meu bebê é prematuro, esse risco aumenta ainda mais. Então, esse risco é maior que 80%. Então, a chance vai aumentar. Essa icterícia é uma substância que a gente chama de bilirrubina que impregnou na pele, tá? E ela vai acontecer e ela não é prejudicial desde que a gente detecte no tempo certo e trate da forma correta. Como que a gente vai tratar? Existem vários tipos de icterícia, não é assim simples, né? Desde a icterícia doença, a icterícia normal, por isso que eu falei lá atrás que precisa passar na consulta com o pediatra em até 1 semana de vida para a gente identificar isso. O banho de sol, né? Então todos os dias, de 10 a 15 minutos, o bebê de fraldinha tem que ser exposto ao sol, tá? Não adianta estar cheio de roupa ou passar protetor solar antes de 6 meses proibido. Então assim, tem que tomar o sol. É o sol que quebra essa substância amarela da pele, que é a bilirrubina, e vai eliminar do nosso corpinho, tá? O que é importante? A icterícia, ela começa crânio-caudal, ou seja, da cabeça aos pés, e ela vai desaparecer dos pés para a cabeça. Então, aquele olhinho amarelinho que a avó detectou vai ser a última coisa que vai sair, tá? Então, não tenha pressa quanto a isso, tá
bom? O importante é ter o acompanhamento, ter o seu pediatra de rotina lá no dia a dia, tá bom? E fazer o banho de sol diário, 10 a 15 minutos todos os dias, tá bom? Caso necessário, a gente tem terapias internado, mas aí são para os casos mais complicados que não vem ao caso citar agora. É muito comum e dá muito medo à mãe a questão da perda de peso logo ao nascimento. E isso faz até com que muitos pediatras, até mesmo mães, desistam do aleitamento materno exclusivo. E não é para desistir, tá? Esta perda de peso ocorre em 100% das crianças, tá? O bebê nasceu, ele vai perder 10% do peso de nascimento dele nos primeiros dias de vida. E ele só vai recuperar esta perda do 10º ao 14º dia de vida, tá? Então a gente tem que continuar fazendo o aleitamento da forma correta. E aí nós, pediatras, temos recursos para saber se esse ganho de peso está sendo normal, que é cálculo grama-dia. Então, assim, não é assim simples. Até coloquei de curiosidade aqui ao lado, mas a gente vai, na verdade, precisar do pediatra nesse acompanhamento constante, tá? Então não se assustem, é normal ter essa perda de peso, tá? Algumas diquinhas que a gente dá aí de peso, só para a mãe se orientar se tá tudo bem ou não, é que o peso costuma dobrar no 4º mês de vida, tá? Então, nasceu com 3 quilos, no 4º mês ele vai estar com 6, tá? Mais ou menos essa regra, não precisa ser certinho, é mais ou menos, tá? E aí, com 1 aninho de idade, ele triplica, tá bom? Então, é só umas regras aí pra gente ver que tá tudo correndo aí dentro dos conformes, tá? Falamos bastante aí do que normalmente acontece, e outra coisa que realmente acontece com frequência é a cólica do recém-nascido, tá? A cólica do recém-nascido, ela ocorre por 3 motivos principais. O primeiro, a gente nasce sem nenhuma bactéria dentro da gente, só que a gente precisa de bactéria para nos ajudar na digestão. Segundo motivo, nós temos uma imaturidade no parte coordenação realmente motora desse intestino. Para eu ter a propulsão, eu deveria seguir um sentido único. E esse bebê não está coordenado, ele está completamente disfuncional. E é normal, e isso ocorre até os 3 meses de vida. E o terceiro e último motivo desta cólica desse bebê principal, né, é a questão de não ter apreensão abdominal. Ou seja, ele não tem a força no abdômen que a gente precisa para eliminar gases, para evacuar realmente, tá? Então esses são os principais motivos e é por isso que todo bebê tem cólica, uns mais, outros menos, tá? O que se sabe? Se sabe que quem está em aleitamento materno, como eu já disse anteriormente, tem menor chance de desenvolver, tá? A gente sabe que a alimentação materna também influi, a mãe pode comer de tudo, desde que nada em excesso, certo? Então, ir identificando, né? No dia a dia, na rotina daquela família, identificando o que está causando mais ou menos cólicas, tá bom? E como que a mãe vai identificar que aquela criança está com cólica? Ela vai identificar o que a gente chama de regra dos 3. O que é isso? A criança com aquele choro incontrolável, aquela irritabilidade, inconsolável a criança, por pelo menos 3 horas seguidas, por pelo menos 3 dias da semana, por uma duração de 3 semanas seguidas, tá? Então essa é a regra dos 3 que faz os pais identificarem que o bebê está tendo aquela cólica do recém-nascido. Tá? Normalmente, como eu disse, então até os 3 meses de vida é normal a gente ter este quadro de cólica, tá? O bebê faz algumas coisas quando ele nasce. Ele chora, ele mama e ele acaba engolindo muito ar com isso, tá? Que é a famosa aerofagia. Então é comum a criança ter bastante soluço também, tá? E essa distensão gástrica também propicia uma piora dessa cólica, tá? Como que a gente trata isso? No momento da cólica, fazendo compressa, fazendo massagem no sentido do relógio, na barriguinha, famoso contato pele a pele, principalmente na temperatura dos pais, aí os homens têm temperatura mais elevada, então encostar a barriguinha com barriguinha ajuda bastante. A massagem a mexer nas perninhas, no momento da cólica não ajuda tanto, mas ele ajuda na prevenção. Então, a cada troca de fralda, é legal fazer exercício com o bebê, certo? E aí, existe alguns probióticos, aqui não tem jeito, tem que usar a marca, que é o Colidis, tá? Que ajudam aí no tratamento como uma forma medicamentosa, perfeito?
Outra dúvida muito comum é quanto à doença do refluxo gastroesofágico. Então, assim, muitas mães acham que o filho está com refluxo, e está mesmo, tá? Toda criança tem um refluxo. Simples, ela só tem uma dieta líquida, a criança não tem noção de saciedade, então é só pensar num copo de água. Eu vou enchendo, vai chegar uma hora que vai transbordar, né? Então, assim, até ela desenvolver, ter essa maturidade de desenvolver tudo isso, a criança acaba refluindo, acaba tendo essa regurgitação mais frequente, tá? Quando que eu vou pensar que essa criança tem a doença do refluxo? Quando essa criança não está ganhando peso de forma adequada, quando ela começa a perder peso, quando ela tem uma irritabilidade. De novo, tem que passar com um pediatra, tá? Mas são algumas dicas para não se assustar com aquela criança que a gente chama de vomitadora feliz. Aquela criança que está vomitando, mas está sorridente, está bem ganhando peso, esquece, está tudo bem, está tudo certo. Outro tópico importante é a vacinação. Eu vou falar bem simples, bem objetivo. Tanto a mãe tem que ser vacinada durante a gestação, quanto a criança, certo? Aqui eu coloquei o calendário vacinal. Nós temos o calendário vacinal da Sociedade Brasileira, que óbvio tem algumas que são particulares, que entra aí a meningo, né, ACWY, a meningo bebê recombinante, enfim, entre outras. E tem a do posto de saúde, que são tão boas quanto, porém elas não têm todas as vacinas que a gente acaba preconizando como pediatra. Se tiver possibilidade financeira, então a gente recomenda sim estar fazendo essas extras aí para complementar o calendário vacinal da criança, certo? Só lembrando que ao nascer a gente já recebe então a vacina da hepatite e da BCG, que é contra as formas graves da tuberculose. Uma coisa importante que a gente tem que dizer: vacina nenhuma impede a gente de ter a doença. Ela vai fazer com que a gente as tenha de uma forma branda, de uma forma leve. Pode sim impedir em alguns casos, mas é importante a gente ter essa noção de que ela vai fazer a gente ter a forma leve das doenças, tá? E aí, para finalizar, eu acho um assunto muito importante, que às vezes não é tão falado, são os tipos de teste do pezinho, tá? Aí eu puxo sardinha pro meu lado neurologista, tá? Existe o básico, que é o que tem na rede pública, que tem em todos os serviços, que é gratuito, que ele vai identificar 6 doenças. Óbvio que são as principais, as mais graves, as que têm que ser identificadas e que precisam ser tratadas, tá? Se eu tenho condição, eu tenho outro teste, que a gente chama de ampliado, ou teste mais, que aí, ao invés de 6 doenças, ele vai estar abordando 10 doenças, que eu já consigo fazer uma detecção precoce. Lembra que nós dissemos, medicina hoje em dia ela é preventiva, a gente não tem que esperar complicar para ter que correr atrás do prejuízo ou identificar uma doença grave para ter que tratá-la, tá? Então, importante se puder. E aí, finalmente, nós temos o super expandido, tá? Esse é o mais completo, inclui erros inatos do metabolismo, algo mais complexo que não vem ao caso, mas assim, estou gestante e não vou negar para vocês, é esse que eu vou fazer no meu filho, tá? Porque precisa detectar o quanto antes tais doenças, pode ser exagero da minha parte, eu tenho como pesquisar essas doenças a posteriori, com acompanhamento, caso a criança venha apresentar alguns sintomas, mas de novo, prevenção é a nossa palavra de ouro aqui, tá bom? Enfim, espero ter esclarecido todas as dúvidas, estou sempre à disposição aqui no nosso Hospital América e obrigada.